Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, que é importantíssimo. A Ana Selma entrou aí, a mamãe dando boa noite, Silvestre, a Laura entrou, sejam bem-vindas. E meu nome é Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico e eu ajudo mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer a lidarem com esse desafio da melhor maneira possível. Não só com cirurgia, mas também eu ajudo as minhas pacientes a retomarem a sua vida de uma maneira melhor. E a live de hoje, justamente, ela ajuda a qualquer pessoa a viver melhor, porque ela vai falar sobre relógio biológico, como a gente faz para usar o nosso relógio biológico para nos ajudar a perder peso, viver menos estressado, dormir melhor e ter mais energia e inclusive evitar o câncer e também ter uma vida melhor. Falando nisso, a cirurgia robótica ela serve não só nos casos em pacientes obesos para tratar a obesidade através da cirurgia bariátrica, que consegue fazer uma cirurgia muito mais técnica, muito mais segura para os pacientes, num ambiente minimamente invasivo, como também ao tratamento dos pacientes com câncer que são obesos. Com a cirurgia robótica, ela proporciona uma recuperação melhor, proporciona também menos riscos, inclusive de vida, e também leva para o paciente obeso uma cirurgia muito mais qualificada, muito mais oncologicamente correta, menores sequelas para os pacientes. É isso que eu vou falar hoje. Sejam bem-vindas. E o título da live, então, que eu coloquei é: qual a relação do relógio biológico com a obesidade, o câncer e a cirurgia robótica? Então, falando desse tema, né, sobre você conhecer sobre o ciclo circadiano, sobre o período de luz e de escuridão, que a gente está aí, todo ser vivo, ele está suscetível ao ciclo de luz e escuridão, e isso há milhões de anos atrás, desse jeito. Então o nosso organismo ele foi feito para respeitar esse ciclo de luz e escuridão. E nós, seres humanos, nós somos seres diurnos. E todos os nossos hábitos como seres diurnos, eles precisam ser adaptados para respeitar o nosso relógio biológico. Toda vez que a gente estiver fazendo coisas que desrespeitam isso, o nosso corpo não é capaz de se adaptar. Ele na maioria das vezes, e isso é fato, se você não respeita o seu relógio biológico, você acaba atraindo para você mais estresse para o seu organismo, mais inflamação crônica e também maiores riscos de uma doença como obesidade, como doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Então é disso que eu vou falar hoje. Espero ajudar vocês
e eu vou falar aqui de muitas coisas importantes, e dentro disso tudo, eu queria dar aqui a minha história pessoal com isso, né? Por que eu realmente comecei a estudar sobre o relógio biológico, o que isso tem a ver com o câncer, o que isso tem a ver com os meus pacientes com câncer, as minhas pacientes que eu cuido com muito amor e carinho. E a grande coisa é que sempre assim, desde a minha formação como médico, né, para quem todo mundo sabe aqui, para você virar médico realmente é uma coisa extraordinária. Você tem que fazer primeiro um vestibular de medicina, estudar bastante para passar no vestibular de medicina. Depois você passa no vestibular, é um curso que é integral, de manhã e de tarde, então exige muito de estudo. Estudava muito, muitas horas por dia, inclusive à noite, muitas vezes de madrugada. Depois foi passando para a parte da residência médica, comecei a dar plantões, mesmo na formação como acadêmico ainda, eu dava plantão de tudo quanto é coisa, assim. Fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, e realmente a minha intenção era me tornar um grande médico, e graças a Deus eu tive assim, muita condição de fazer plantões, fazia obstetrícia, plantão de pediatria, cirurgia, clínica médica, e era muito comum dar um plantão noturno, era muito comum comer um hamburgão à noite, e era muito comum passar uma noite estudando e no outro dia fazer uma prova e ir para lá e seguir a vida. E a vida foi indo. Depois eu fui fazer residência médica, mais 5 anos, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia oncológica. Também a mesma coisa, muita dedicação. São cirurgias, são períodos grandes em jejum, porque são cirurgias grandes, as cirurgias oncológicas, cirurgias atrás de cirurgias, plantões noturnos, plantões diurnos, plantões de 24 horas, e isso tudo é interessante a gente notar que antes dos 30 anos, normalmente o nosso corpo ele aguenta esse baque aí. Então acaba que eu acordava de manhã cedo, comia assim uma bolacha com café, com adoçado, e ia embora. Ia para trabalhar, fazer cirurgia, cuidar dos pacientes internados, atender, enfim, fazer um plantão. E aí durante o dia ficava comendo. Às vezes não tinha hora de almoçar, hora para nada. A verdade é essa. Então realmente foi um período assim de muita dedicação, de muita abdicação, que foi muito importante para mim. Eu sou o cirurgião que sou hoje por causa dessa dedicação toda, eu sou o médico que sou por conta dessa dedicação toda. Mas isso me fez entender, com o passar do tempo, aí, só depois dos 30 anos, que foi nascer meus filhos, que o nosso corpo não é uma máquina, que o nosso corpo ele não foi feito para funcionar assim por muito tempo, né? Então tem formas da gente trabalhar e ajudar o corpo a funcionar melhor, porque sim, com o passar do tempo, né, não respeitando o relógio biológico, né? Na verdade, eu não tive orientação nenhuma para isso, por isso eu trago essa live, esse assunto que é importantíssimo. Eu fui percebendo assim uma baixa de energia, ou assim que eu ficava às vezes com fome durante a cirurgia, ou que eu ficava comendo o dia inteiro, aí chegava à noite, eu comia muito. Aí você alimentar muito, você fazer sua principal refeição à noite, acaba que você passa a noite inteira digerindo e o sistema digestivo não é pronto ele não está pronto para digerir à noite. Ele na verdade tem
um baixo funcionamento à noite. À noite o nosso sistema digestivo ele não quer funcionar. E aí eu passava a noite, às vezes, sem dormir tão bem, porque ficava ali com refluxo, gastrite, estresse, né? E aí foi nascendo um filho, nascendo um outro, e aí foi quando eu comecei a atinar para isso. Opa, eu tenho que dar um jeito aqui na minha vida para que meu trabalho seja sustentável. Eu tenho que cuidar de mim para eu poder cuidar das outras pessoas, para eu dar energia para as pessoas. E aí comecei a minha jornada de livros, de buscar esse conhecimento. O livro aqui que eu trouxe para vocês, e é uma grande parte aqui da live eu tirei desse livro, é esse aqui, ó, que eu li. Está escrito aqui: mude seus horários, mude a sua vida. Ele é de um médico, tá, indiano, que mora nos Estados Unidos, na Flórida, que é o Dr. Suhas Kitchagar. E ele fala aqui, ó, como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais energia. Então eu peguei para esse livro aqui, que eu achei lá andando por uma livraria. Falei, rapaz, eu vou ler esse livro aqui. E eu me surpreendi muito, né? Assim, na verdade eu já vi que era de um médico. Então ele traz muitos estudos científicos, ele traz muita ciência. A ciência que estuda o relógio biológico e as ações que ele causa nos organismos vivos, ações brutais e sutis, tanto em mamíferos, no ser humano, em plantas, em bactérias, qualquer ser vivo ele sofre a ação do dia e da noite. E a cronobiologia é a ciência que estuda isso. E inclusive tem um estudo nesse ramo da ciência de 2017 que mostra, inclusive os autores, 3 autores ganharam o prêmio Nobel porque eles fizeram um estudo de 4 décadas com uma população, e esse estudo chegou à conclusão que mudanças no estilo de vida eles refletem no funcionamento, na expressão do DNA. Ou seja, dependendo de como você leva a sua vida, como você tem um estilo de vida durante tempos, anos e anos, isso acaba também moldando como o seu DNA, que é a receita do bolo aí para o seu organismo funcionar, para o seu organismo ser criado, para ele funcionar. E o câncer ele está muito ligado a isso, né? O câncer é uma mutação no DNA, né? O surgimento do câncer. Então faz todo sentido que 90% dos casos de câncer são causados pelos hábitos, pela idade, né? Por fatores ambientais, por fatores comportamentais, também de risco, por exemplo, fumo em excesso, a bebida, né? Tudo isso ajuda, né? Ou seja, fatores comportamentais que certamente modificam em algum nível, durante anos, células susceptíveis e acabam que podem provocar o surgimento de um câncer. O surgimento de uma célula que replica, que cresce e que se espalha sem controle nenhum. Isso é o câncer, tá? E que tem tratamento, que a gente vai buscar sempre o tratamento, a cura. Mas justamente após o tratamento do câncer, esse conhecimento também, não só para evitar o câncer, mas depois que alguém faz um tratamento de câncer, esse conhecimento que eu vou passar aqui vai ser importante para a pessoa ter mais energia, reduzir o risco mesmo de obesidade, reduzir o risco do câncer voltar. Várias coisas que eu vou explicar aqui, tá bom? Tem gente entrando aí, a Ellen, a Lautes, sejam bem-vindos. Hoje eu estou falando de qual a relação entre o relógio biológico, obesidade, o câncer e a cirurgia robótica. Então eu estava contando aqui da minha história, de um médico
que durante a vida dedicou muitos anos, inicialmente, né, tô com 17 anos de medicina, mas talvez aí em torno de 12 ou 13 anos, mais ou menos, eu desconhecia esse mundo da cronobiologia, do relógio biológico assim a fundo, não botava em prática e realmente no meu organismo fez muita diferença quando eu comecei. Hoje eu tenho 41 anos, para quem não sabe, mas hoje fez muita diferença aplicar minimamente o que eu vou explicar aqui. E também a outra coisa que eu quero falar é que não necessariamente tudo isso, todas as recomendações é para seguir igual um reloginho, mas é só para você ter noção, para você poder ter uma vida melhor. Certamente você vai ter uma vida melhor. E se você tiver alguma dúvida, ou se você ler esse livro e ficar com alguma dúvida, pode me chamar aqui no direct, mandar mensagem para mim, que eu vou ter o maior prazer em receber você e conversar contigo. Tá bom? Então é o seguinte, a grande coisa é o seguinte, o fato existe um relógio biológico no nosso corpo. A principal local onde ele fica é no núcleo supraquiasmático. É um local perto do hipotálamo e bem pertinho dos nervos que chega a informação da nossa retina, os nervos ópticos. Então, esse local, que é o núcleo supraquiasmático, ele recebe a luminosidade. Então, ele descobre que o dia começou na hora que ele vê a luz pela primeira vez. E ele descobre que o dia está indo embora quando a luz vai se acabando. Então, conforme o dia vai passando, o nosso núcleo supraquiasmático, que possui cerca de 10 mil neurônios, que regulam o nosso relógio biológico, ajuda a sincronizar através de ações neuroendócrinas, né, de hormônios, de trajetos e vias de comunicação com os relógios biológicos periféricos. Ou seja, no nosso corpo, o principal a ação do relógio biológico ao ver a luz fica no nosso cérebro, mas no nosso corpo, nos músculos, no tecido adiposo, no intestino, no pâncreas, existem também DNA, né, no nosso DNA ali, que são chamados de clock genes. Existem ali sensores nos músculos, no tecido adiposo, no intestino e no pâncreas, também que captam e descobrem que começou o dia. Como é que o intestino descobre que começou o dia? Quando você come pela primeira vez. Como é que o músculo e o tecido adiposo descobrem que acordou, que já é dia? Quando você começa a fazer alguma atividade física, quando você começa a queimar caloria. Opa, já é dia. Então, possui uma sincronia do relógio biológico do cérebro, tá? Que é sensível à luz e entende que o dia começou quando nasce o sol e você se expõe à luz, e entende que o dia terminou quando escurece. E ele se comunica com esses sensores periféricos dos músculos da região do tecido adiposo, do intestino e do pâncreas, principalmente. Eles têm uma sincronia. Fatores modernos como trabalho demais, como maus hábitos de sono, como alimentação corrida ou aquela alimentação que é feita o dia inteiro, durante o dia inteiro, estresse, viver do lado do celular, telas, né, tarde da noite, a doença do tempo, que faz as pessoas estar correndo atrás do relógio o dia inteiro, estressadas. Tudo isso faz com que esses sensores do relógio biológico central e periférico se desalinhem. E esse desalinhamento
é capaz de provocar um estresse crônico no organismo, capaz de provocar doenças como obesidade, como doenças cardiovasculares, como estresse, depressão, ansiedade e até mesmo câncer. Então, é uma coisa assim muito importante, né? Tem uma conexão muito grande com a obesidade. Aqui eu vou falar algumas coisas. Foram duas revistas aqui que me chamaram a atenção. A minha esposa é endocrinologista e ela ela cuida de pacientes com obesidade de uma forma assim bem integral. Ela faz um trabalho excelente. Outra hora eu vou trazer ela aqui para fazer uma live sobre obesidade, como é que a gente cuida do sobrepeso. E essas revistas são da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. E foram duas matérias que me chamaram a atenção. Uma foi a relação do câncer com a obesidade e a outra fala justamente do relógio, do ciclo circadiano. Tá aqui, tá todo rabiscado porque eu estava estudando. A relação do ciclo circadiano com a obesidade, com o ganho de peso, tá? Então, falando um pouquinho aqui dessa relação, quando a gente não respeita o relógio biológico e a obesidade, um dos fatores aqui que ele começou a falar, né, depois que ele deu essa introdução que eu expliquei aqui para vocês, né, é que o sono, a privação de sono, ela afeta a composição corporal. Ela acaba gerando aí o acúmulo de gordura. Tem um número aqui, ó, 65% dos brasileiros dormem mal. Existem estudos que mostram que a cada década de vida a pessoa acaba reduzindo em 40 minutos o seu tempo de sono. E isso é muito ruim porque existe um tempo mínimo de sono ininterrupto. E esse tempo de sono ele precisa ser à noite também. Ele precisa acontecer à noite. Os brasileiros, né, 65% dos brasileiros dormem mal. A média é de 6,4 horas por noite. E a Sociedade Brasileira do Sono mostra que, em média, dormir menos do que 7 horas por noite é considerado uma privação de sono. E existe também um agravante aí que fala sobre a qualidade do sono, que é o despertar muito à noite. Uma das principais doenças que causam isso é a apneia do sono, que é uma doença que acomete 1 a cada 3 brasileiros, tá? Não é meu objetivo falar sobre isso, mas que tem tratamento e que o tratamento, inclusive, ajuda a pessoa a ter mais energia, a dormir melhor, a ter uma saúde melhor e reduzir vários riscos de doenças, inclusive AVC, hipertensão, todas doenças sérias que isso pode causar. Então veja como dormir mal, você não respeitar seu relógio biológico, pode causar inúmeras doenças. E a grande coisa que eu convido aqui a todos é também prestar atenção no corpo, né? Prestar atenção no que seu corpo está pedindo em cada momento do dia. E isso é interessante, é importante também. A gente não pode lutar contra o nosso corpo. A gente tem que lutar a favor dele, né? Então, dormir mal prejudica a qualidade de vida, prejudica a saúde mental, né? Idosos que dormem mal, têm privação de sono, têm maior risco de depressão, de ansiedade. Estudos mostram que idosos que têm uma baixa qualidade de sono tende a ter menos força muscular, ter menos músculo nos membros e ter uma circunferência abdominal maior, mais gordura, mais risco de diabetes, mais risco de cardiopatias, né, de doenças cardiovasculares, maior risco de obesidade, maior risco de câncer. Tá? Outra coisa é que quem dorme mal acaba impactando na fome.
A pessoa que não dorme bem, que não tem uma boa noite de sono, existe uma tendência do hormônio que estimula a fome aumentar durante o dia. E existe uma tendência do hormônio que gera saciedade diminuir durante o dia. Aí o que acontece? À noite a pessoa está com muita fome. Aí acaba a pessoa comendo muito à noite. E como eu já falei, o nosso organismo ele não gosta de comer muito à noite, porque ele quer descansar. E aí o que acontece? Ele não digere bem o alimento. O paciente acaba dormindo mal. Cria-se um ciclo vicioso, né? Porque aí mais uma noite ele vai ter sono, vai ter fome demasia à noite. Tem uma alteração também na área de recompensa alimentar. Então tem mais tendência de chegar à noite querer comer uma coisa recompensadora, algum alimento muito calórico, né? As pessoas que acabam comendo à noite demais, eles acabam ganhando peso, porque à noite, como eu disse, o corpo diminui a queima de calorias, não consegue gerir muito bem aquele excesso de calorias e tem uma tendência a armazenar como gordura. É fato que para alguém engordar, ele precisa comer mais e gastar menos energia. Quando a balança de calorias é maior do que o gasto, a tendência é a pessoa engordar mais. Mas, como à noite, a pessoa se alimentando à noite, ela já gasta menos energia, nesse período, a tendência dela ganhar peso. E desregular todo o sistema, como eu falei. E aí entra num ciclo vicioso. Por isso que trabalhadores noturnos, eles têm um risco de obesidade muito maior. Então eu mesmo como médico, né, igual eu falei no início da live, a minha história, né, o médico, o enfermeiro, o porteiro, pessoas que trabalham à noite têm maior risco de obesidade, né? Eu sou magrelo, eu não fiquei obeso durante o período que eu acabei dando plantões à noite, trabalhando à noite. Já trabalhei no SAMU, né, resgatando pessoas, já trabalhei operando de madrugada com muito amor, muito carinho, dedicação. E hoje eu optei por não fazer isso atualmente e ter mais tempo, mais energia para cuidar das minhas pacientes com câncer, para dar mais apoio para elas. Eu resolvi fazer essa escolha. Mas nada de errado com isso. A grande coisa é que a pessoa que trabalha à noite, ela também precisa tomar cuidado, né? À noite ela não pode ficar comendo, passar o plantão inteiro comendo. Ela não pode chegar em casa e comer. Ela tem que chegar em casa e dormir. Aí depois, quando acorda, é que vai comer. Então tem uma série de cuidados também para esses trabalhadores noturnos, para eles minimizarem aí. Não é o tema da live de hoje, mas também existe cuidados para que essas pessoas de trabalho noturno minimizem assim os efeitos nocivos, porque o homem, né, como eu falei, ele não foi feito, ele é um ser diurno. E quando a gente não respeita o nosso relógio biológico na alimentação, né, alimentando na hora certa e também com alimentos corretos, se a gente não der o descanso que o corpo precisa, se a gente não movimentar o corpo e também tem a hora certa de se movimentar, a melhor hora, e se a gente não gerir o nosso estresse, né, se a gente também viver em função do trabalho e absorver muito o estresse do dia a dia, nada disso durante muitos anos o corpo acostuma. O corpo, ele infelizmente não consegue lidar com isso por muito tempo. E isso por muito tempo gera problemas, como eu estava falando aqui, de doenças. E é justamente as informações hoje trazidas para ajudar, né, os pacientes que tiveram câncer e querem ter uma vida assim mais regrada, e também aquelas pessoas interessadas em ter uma vida melhor e ter menos risco de doenças como obesidade, câncer, hipertensão, diabetes,
doenças mentais provocadas aí pela não observação e não respeito ao nosso relógio biológico, tá bom? Já falei bastante coisa aqui sobre a obesidade. Ela realmente é uma grande epidemia nacional. Estudos aí de 2020, 25% da população brasileira tem obesidade hoje, população adulta. Isso dá em torno de 41 milhões de pessoas. E também a população jovem também está crescendo, a população jovem com sobrepeso. E o câncer, ele é a segunda maior causa de morte aqui no Brasil. E a Organização Mundial de Saúde considera então a obesidade, o IMC acima de 30 quilos por metro quadrado, que é quando a gente caracteriza a obesidade. O IMC alto, ele é uma possível causa, na verdade confirmada, de 13 tipos diferentes de câncer. Não necessariamente só a obesidade causa esses tipos de câncer, ou não necessariamente como um fator único, tá? Mas a obesidade ela pode ajudar ao surgimento de meningioma, câncer de tireoide, câncer de esôfago, adenocarcinoma, câncer de fígado, câncer de vesícula, câncer de pâncreas, câncer de rins, câncer de intestino, câncer de reto, câncer de ovário, câncer de mama, tá? E câncer de endométrio. Então são vários tipos de câncer que podem ser provocados pela obesidade. No Brasil aí são esperados 704 mil novos casos de câncer para esse ano, e até 2025 também esse número alto por ano. E a grande coisa é que no mundo está se percebendo que está aumentando o número de casos de pessoas jovens com câncer. Então, a grande coisa casa com essa informação que tem cada vez mais obesos jovens. Então, a grande coisa é que a obesidade, o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino. Ele produz hormônios. A nossa gordura, né? Ele produz adipocinas, por exemplo, que são elementos hormonais, né? Moléculas que podem ser agentes que podem causar câncer quando ele está desbalanceado. Ele pode produzir estrogênio em excesso. O estrogênio está ligado muito ao aparecimento de câncer de endométrio nas mulheres e câncer de mama, principalmente na pós-menopausa. O estrogênio, ele é um hormônio feminino e ele é produzido pelos ovários. Quando a mulher para de menstruar, normalmente em torno de 52 anos, aí, que ocorre em média a menopausa, a última menstruação da mulher, o ovário para de produzir o hormônio feminino, o estrogênio, tá? E a grande coisa é que nas pacientes magras, esse hormônio ele fica com um nível bem baixinho, porque a gordura não consegue produzir tanto estrogênio. Mas nos pacientes obesos, nas pacientes obesas, a produção de estrogênio ectópica fora do ovário é bem alta, relativamente alta. E aí sim vem os problemas, porque estimula muito o tecido mamário, numa época que não é mais para ter estímulo, e aí pode provocar ou ajudar a causar um câncer. Aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de endométrio, que é o revestimento interno da parede do útero, da cavidade uterina. Além disso, a obesidade está ligado ao acúmulo de gordura no fígado, que causa esteatose hepática,
que junto com esse processo de inflamação que eu estava explicando, inflamação crônica no corpo que a obesidade gera, ajuda a provocar carcinoma hepatocelular, que é um tipo de câncer de fígado, tá? E a obesidade, a gordura visceral, que é a gordura que acumula na barriga, e o diabetes tipo 2 também são ligados ao maior número de casos de câncer de cólon e reto, e também câncer de mama e câncer de próstata. Outra coisa assim que é muito ruim da obesidade e que a gente tem que entender é que os pacientes com câncer e que são obesos, eles têm o maior risco de ter uma doença mais avançada, têm o maior risco de ter metástases e têm o maior risco de ter menos qualidade de vida. Então, a obesidade aí é uma coisa que a gente tem que combater, né? Não só agindo aqui com coisas sutis, como é o caso aqui de respeitar o relógio biológico, né? Mas também ter tratamento, né? Tem remédios, né? Minha esposa endocrinologista, ela faz um trabalho lindo aqui no consultório com pacientes obesos, em que eles conseguem tanto emagrecer, mas manter o peso, né? A obesidade é uma doença crônica recidivante que precisa de cuidado, precisa de atenção. Fizeram um estudo e mostraram que 80% das pessoas obesas, de maneira geral, já tentaram algum tipo de forma emagrecer, né, por conta própria, né? 80%. Isso contraria aquele estigma que o paciente obeso, porque quer, não, ele tem um problema, ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento sério. Tá aí também a cirurgia bariátrica, que tem uma grande colaboração, não só no combate à obesidade, mas também em redução comprovada de câncer, né? Você reduzindo a obesidade, você reduzindo aí o índice de massa corporal em no mínimo 5% de redução do seu IMC, já é capaz de trazer benefícios em menor risco de câncer. Então, é algo também que esse combate à obesidade ele é gradual, né? Uma pessoa que tem que se cuidar, ela precisa de ajuda, né? E esse processo ele precisa ser contínuo, tá bom? Eu acompanho muito o trabalho da minha esposa, que é lindo. Então, é impressionante como os pacientes mudam a vida depois que eles perdem peso. Começam a ter mais atividade física, começam a se sentir melhor e fica mais fácil ainda entrar em sincronia com o nosso relógio biológico. E aí eu vou falar aqui algumas coisas que são importantes, tá? Para a gente sincronizar o nosso relógio biológico, tá bom? Você que está me ouvindo aí, sobre o seu sono, quando você acorda naturalmente? Que horas que você desliga o computador, que você deixa o celular de lado? Quando que você adormece naturalmente? Você tem horário diferente para dormir no final de semana, diferente do dia de semana? A sua alimentação. Que horas que você faz a sua primeira alimentação? Qual que é a sua maior refeição do dia? Quantas calorias você ingere depois das 18 horas? Qual é o horário que você faz a sua última refeição? Atividade física. Quantas vezes por semana você está fazendo atividade física? E quantos minutos de atividade física você está fazendo? Que horas normalmente você se exercita? E você tem praticado atenção plena, meditação na sua vida? Algum momento você para prestar atenção no seu corpo, na sua respiração, em como está seu nível de estresse?
isso e como que está funcionando o seu intestino? Isso são perguntas cruciais para a gente dar início aqui a algumas recomendações que eu vou passar para vocês, que não só respeitam o relógio biológico, mas acabam te trazendo mais vitalidade, mais energia, o seu sistema imune fica melhor, a nossa saúde como um todo, e até mesmo fazendo as recomendações, você consegue emagrecer mais facilmente. Tá bom? Não estou falando aqui para deixar de ir no nutricionista, para deixar de ir na doutora Irlena, mas estou falando aqui de pequenas coisas que vão ser importantes, são práticas que vão girar em torno desses 4 pilares: sono correto, se movimentar, descansar, já falei, se movimentar, alimentação e atenção plena. Então, o que eu trouxe aqui tem muito a ver também com a medicina tradicional indiana, que é a Ayurveda. Nossa, mas doutor Alex, você virou então o médico da medicina alternativa? Não, não. E a oncologia, ela é e precisa ser uma medicina baseada em evidências. Mas o que a gente cada vez mais sabe é que a medicina tradicional chinesa, a medicina indiana, tudo que for para a gente adicionar no tratamento do paciente com câncer, né, e que for promover ali de uma maneira integral um tratamento melhor, não só durante o tratamento, mas depois, né, isso principalmente a medicina integrativa e a medicina do estilo de vida, que tratam o paciente como um todo, eles mostram que se você olhar para vários pilares como esse que eu falei, né, sono, alimentação, atividade física, como está a sua gestão do estresse, a meditação, tudo isso faz a pessoa viver melhor, com mais qualidade de vida. E falando assim em medicina alternativa, é muito comum aqui no consultório alguém me perguntar assim: doutor Alex, será que esse chá aqui funciona? Será que isso aqui vai ser bom? E eu sempre recomendo você conversar com o seu médico, com o seu oncologista e pedir informação e orientação se aquilo que você quer adicionar ao seu tratamento, ou que você leu, ou que você está curioso a saber, se aquilo é importante para o seu tratamento, se aquilo não vai fazer mal ou vai fazer alguma coisa que vai prejudicar. Então sempre é importante isso. E aqui vão as recomendações aqui. Normalmente o sono, né? O que a gente tem que fazer para ter o sono melhor? Normalmente, o melhor horário para acordar é em torno de 6 horas a 7 horas, tá? Depois eu vou explicar mais por quê. Mas tem a ver também com o ciclo circadiano, em que a luz, né, a gente está exposto à luz, a melatonina e o nosso corpo. Como eu falei, o nosso corpo, ele sofre a ação do relógio biológico durante milhares de anos, né? A gente é derivado, né? A gente evoluiu dos animais mais primitivos e o dia e noite está aí. Então, não tem como lutar contra isso. Então, normalmente, quando a gente acorda de manhã, é muito importante a gente se expor à luz. Então, alguém que tem insônia, alguém que tem dificuldade para dormir à noite, precisa se expor à luz bem de manhãzinha. Andar, caminhar ao ar livre, né? Hoje mesmo eu consegui fazer uma corrida de manhã na praia, que me fez bem. Com certeza hoje eu vou dormir melhor, porque eu me expus bem à luz durante o dia. E os nossos hormônios do sono, a melatonina, por exemplo, ela precisa desse ciclo funcionar, né? De manhã você está em contato com a luz durante o dia e à noite você já ir desligando tela, desligando o computador, que
traz para a gente luz no nosso olho. Como eu disse, o núcleo supraquiasmático, o relógio biológico, ele está aqui captando, o principal, ele está captando a luz. Então, normalmente, o melhor horário para você desligar o celular é entre 8h30 e 9 horas. Agora 9 horas vai dar 9 horas e seria um bom horário para desligar o celular, desligar o computador e ir ler um livro. Normalmente o que é indicado é você ler um livro, um livro normal, né? Não é um e-book nem um tablet, não. Tem que ser um livro de folha natural ou escrever um diário, né? Ontem eu fiquei tão feliz que uma paciente minha mandou mensagem que comprou um diáriozinho para ela escrever sobre o tratamento dela. Eu não tenho experiência própria com diário, mas o que eu sei é que quando você escreve alguma coisa assim, como a sua experiência naquele dia, é como se você estivesse conversando com alguém, passando alguma coisa para um amigo seu que não vai te julgar, que vai só te ouvir e vai te fazer super bem. Então, falando aqui de sono, de coisas que ajudam a gente a dormir naturalmente, é isso, é você se expor à luz logo de manhã e você, à noite, reduzir tela, reduzir televisão, computador, a partir de 8h30, 9 horas, tá bom? Outra coisa interessante aqui é que na nossa vida, no nosso trabalho, né, é muito comum, 70% das pessoas estão nesse ritmo assim desenfreado de trabalho e estão assim assoberbadas na população, é muita gente. E é muito comum das pessoas terem horários diferentes durante a semana, de segunda a sexta, diferente de sexta, sábado e domingo. Horários que eu digo é assim, horário para acordar. Então, se você normalmente acorda às 7, né, e dorme às 10h30 todo dia à noite, normalmente você faz isso até quinta. Aí chega sexta-feira, você vai e dorme 2 da manhã e no outro dia acorda meio-dia. Aí no sábado você faz a mesma coisa. Como é que você vai ter sono à noite no domingo? Provavelmente você vai sofrer insônia nos primeiros dias da semana. Você vai desregular ali seu relógio biológico. Fazer isso é equivalente a você atravessar fusos horários. É equivalente a você, como um viajante de avião, pegar um avião durante o dia num lugar e chegar num lugar bem mais tarde no Japão e tá de dia ainda. É o efeito que é chamado de jet lag, quando você atravessa fusos horários. Isso causa no corpo uma série de alterações. Você perde um pouco a concentração, você aumenta a sua irritabilidade, você pode ter insônia, pode prejudicar seu sistema imune, dar constipação ou o intestino ficar irritado com aquilo. Então você vê, sincroniza o relógio biológico. E quando a gente tem um horário social, diferente do horário do fim de semana, né, que você não procura manter um horário mais ou menos fixo na hora que você acorda, na hora que você dorme, normalmente você produz esse mesmo efeito do viajante que atravessa fusos horários no seu corpo. Então, como eu falei, né, antes dos 30 anos, seu corpo não sente muito isso, mas depois dos 30 anos, como aconteceu comigo, que eu contei na história, quem chegou agora é só depois de assistir a história que eu contei, mas depois dos 30 anos vai ficando mais difícil, e aí seu corpo sente mais, tá? Além das outras recomendações do sono que eu já dei, né? De você procurar dormir 7 horas ininterruptas à noite, tá? E tem que ser à noite, não pode ser durante o dia, tá? A noite foi feita mesmo para dormir, para descansar, tá? A alimentação agora, né? Um outro pilar, são 4 pilares. Alimentação. Que horas que você faz a sua primeira refeição? Quando que você faz a sua maior refeição do dia?
quantas calorias você ingere depois das 18 horas e que horas você faz a última refeição. Isso faz todo sentido porque, como eu falei, a obesidade ela tem a ver com o número de ingestão de calorias e o gasto de energia. Então, se você é sedentário, você tem a tendência a comer mais do que gasta, tendência de engordar. Mesmo se você pratica exercício, mas você come muitos alimentos ultraprocessados, pizzas, sorvete, tudo que é ultraprocessado, que tem muita caloria, que você acaba comendo alimentos assim muito fortes, né, em demasia, né? Não é que você não pode comer nunca, mas você não pode exagerar, senão você cria um desbalanço do que você ganha de caloria do que você perde. E também o horário que você come faz toda a diferença. Como eu falei, se você come à noite, o seu corpo não está pronto para receber aquelas calorias todas à noite. Se você faz a sua principal alimentação à noite, tá? Isso vai criar um ciclo vicioso, como eu expliquei, mas o simples fato de você pegar essas calorias que você come à noite e trazer para a hora do almoço, que é o horário que o seu corpo tem mais condição de queimar caloria, de digerir, só de você fazer isso, sem mesmo alterar a quantidade de calorias que você ingere no dia, isso comprovadamente, cientificamente falando, você já emagrece. Só de você fazer isso. Ou seja, tudo que a gente acha, às vezes, na nossa vida, a gente fica achando que o problema está na gente. Mas, às vezes, o problema está nos horários que a gente está fazendo as coisas. Às vezes, você está até com relativamente bem com relação aos seus hábitos de vida, mas se você não está fazendo no horário certo, isso também causa desbalanço no nosso corpo. Então, quando você faz a primeira refeição do dia, então logo que a gente acorda, 6 horas da manhã, que é o exemplo que eu dei aqui, é importante a gente fazer alguma atividade física, que eu vou falar ali depois, que não precisa ser muita. Mas você precisa se alimentar nesse horário, entre 6 e 10 horas da manhã, em uma alimentação substancial. Não é a principal refeição do dia, mas é a alimentação substancial. Então, como eu falei lá na minha história, quando eu era jovem, médico, ainda sou jovem, mas mais jovem ainda, eu tinha cabelo ainda, depois eu vou botar uma foto para vocês verem. Mas nessa época eu costumava comer um biscoitinho assim logo de manhã, açucarado, café e ia trabalhar rapidão. Eu não respeitava meu relógio biológico. O que acontecia? Eu ficava o dia inteiro comendo biscoito, tomando água. Às vezes estava atendendo no consultório, não almoçava. E chegava de noite, o que eu fazia? Comia. Hoje eu trabalhei muito, hoje eu vou comer um hambúrguer aqui. Aí passava a noite passando mal. E aí, quando eu li esse livro aqui, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, tudo fez sentido para mim e eu comecei a respeitar meu relógio biológico e eu passei a comer bem de manhã. Só do fato de eu passar a comer bem de manhã, né, eu comecei a comer ovo de manhã, normalmente eu como ovo, como queijo branco, normalmente eu como banana da terra cozida, mamão, eu como muito. Basicamente, quase todo dia eu como isso. Muda muito pouca coisa. Pão, às vezes eu como, mas menos, né? Passei a comer menos. E só de eu fazer essa grande refeição na hora da manhã, a minha manhã foi melhor. Tipo, eu consegui fazer mais as minhas cirurgias longas, minhas cirurgias grandes, sem estar todo o tempo querendo comer, sem estar todo o tempo sentindo fome, ou buscando energia, né? Então já ficava ali bem, tá? A maior refeição do dia é para ser feita na hora do almoço, entre 10 e 14 horas da tarde, é quando o nosso corpo está mais querendo, ele está mais apto para trabalhar e está mais apto para queimar caloria. Então, nesse período,
é a melhor hora para você comer. E aí você pode comer bem mesmo, pode repetir tranquilamente. Lógico, eu não estou dando a orientação nutricional, mas é esse o momento de você comer legumes, comer bem, né? 5 cores no prato, que a minha esposa fala muito, né? Legumes, arroz, feijão, carne, salada, né? Repetir, né? Então, na época que eu não respeitava meu corpo, meu relógio biológico, eu acabava comendo muito rápido, né? Que eu vivia correndo, então almoçava rapidinho, às vezes não conseguia almoçar tão bem, comia pouco. E o que acontece quando você chega no fim do dia e você não comeu todas as calorias que você tinha que comer naquele dia? Chega no fim do dia, você está faminto querendo comer um boi. E como eu expliquei, comer à noite não faz bem, prejudica vários sistemas, causa várias alterações no corpo. Então, é hora de comer a maior parte das calorias durante o dia, tá? Procurar fazer a última refeição do dia entre as 18 e as 8 da noite. Mas quanto mais próximo das 18 horas, melhor, porque aí o sol já está se pondo, o nosso corpo, nesse momento, ele quer começar a descansar. E como regra, assim, pelo menos eu, né, normalmente, eu evito comer depois das 8 da noite. Toda vez que eu como depois desse horário, em alguma festa, algum evento, assim, quando eu saio do prumo, realmente uma noite que eu não durmo tão bem e tudo. Eu não sei se está fazendo sentido para você que tá aí do outro lado. Depois eu quero que você me fale, me conta se é isso mesmo. Mas se você passar a comer mais no café da manhã, no almoço, normalmente na hora do período da tarde, entre as 4 da tarde e as 18 horas, você vai ter menos aquela necessidade de estar tomando um cafezinho, de estar beliscando, de estar comendo coisas demais. Então, a grande coisa de você se alimentar bem nas horas certinhas é que seu corpo passa a ter mais fome. Então, se você come o dia inteiro, pequenas frações, né? E aqui eu não estou dando aula de nutrição, mas eu estou só te explicando que se você está muito desregulado, comendo 15 vezes ao dia, 20 vezes ao dia, que isso acontece quase que com 70% da população que está em nível de estresse muito alto, né, em nível de trabalho, vivendo em função do trabalho, isso não é bom. Então, quando se faz um exercício de tirar foto de tudo que você come durante o dia com essas pessoas assim, você acaba vendo que elas estão comendo 15, 20 vezes por dia. Isso não é bom, elas não têm fome, elas sentem uma baixa de energia e vai comendo. Isso não é bom para o corpo. Se você come direitinho, nos horários certinho, a grande chance de você ter mais energia, o seu corpo aproveita mais e tem menos risco de você comer demais à noite, né? E comer demais à noite, já falei, gera obesidade, gera distúrbio de sono, gera muitas outras coisas, tá? Atividade física, os 4 pilares aí: sono, alimentação, já falei. Agora atividade física. Quantas vezes você se exercita por semana? A recomendação, inclusive comprovadamente, que até evita o câncer e também doenças cardiovasculares, diabetes, e faz um bem danado para o corpo, é você se exercitar 150 minutos por semana de atividades moderadas. Então, isso significa meia hora, 5 vezes por semana, ou no mínimo 20 minutos por dia. Então, desmistificando o exercício, se você conseguir acordar de manhã e fazer um polichinelo, fazer uma caminhada, se expor à luz de 20 minutos e fazer seu corpo respirar,
que o exercício faz, né? O exercício não só faz a musculatura entender que é de dia, que você acordou, como também oxigena seu cérebro e diz para você, para o seu corpo, o seu relógio biológico, que você acordou. Então, quando você faz exercício, até mesmo em jejum, isso é importante você ter uma recomendação médica, uma orientação, mas fazer exercício em jejum também é outro fator que ajuda a emagrecer. Porque normalmente, né, a gente tem até a sensação de que você vai fazer exercício, você come e vai. Mas não necessariamente. O que você está gastando de energia agora do exercício é da última vez que você comeu, do último dia anterior que você comeu, que o corpo digeriu e absorveu a energia que vai ser gasta ali no exercício. Então, se você se mantém bem hidratado, se você está, né, com o seu corpo em dia, você consegue no mínimo começar aí fazendo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos por dia, que é o mínimo diário para você fazer exercício, que vai te dar muita energia, inclusive vai fazer você dormir melhor à noite, tá bom? E o horário que você se exercita, normalmente o principal é de manhã mesmo, porque de manhã o nosso corpo, entre 6 e 10 horas, ele está mais devagarzinho mesmo, querendo começar o dia, e quando você se exercita, você gera uma energia maior para o seu dia. Entre 10 horas e 14 horas o corpo já está muito agitado, não precisa de exercício nesse momento. Depois desse momento, o corpo já começa a desacelerar, então não é bom, porque mesmo se você faz o exercício à noite, que é bom para o corpo, mas se você quiser otimizar mais ainda, é você trazer ele para amanhã, porque à noite, normalmente, você exercitando, você acaba ligando o seu corpo, né? Você dá uma operação de ligar quando ele quer desligar, quando ele quer ficar mais tranquilo. Então, por isso, a recomendação assim, de que for ideal seria você tentar fazer exercício de manhã, tá bom? E o exercício não precisa ser na academia, nem precisa ser num lugar assim. Você pode dar uma volta no quarteirão, você pode fazer polichinelo em casa mesmo, só para aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Pode subir escada, descer escada. São coisas simples, tá, gente? Que tá ao nosso alcance, sim, dá para fazer de pijama. Tá bom? E o último pilar de você respeitar o seu corpo e fazer ele funcionar melhor é o pilar da atenção plena, da gestão do estresse. Então, isso tem muito a ver com meditação. Meditação é você fazer um treinamento de atenção plena. O que é atenção plena? A atenção plena é você prestar atenção no que você está fazendo. É você diminuir aquele diálogo interno que tem no seu ouvido aí o tempo todo. É você diminuir, às vezes, aqueles pensamentos que são nocivos, aqueles pensamentos que são negativos, que te causam emoções ruins, né? Sentimentos assim, de quando você fica refazendo uma briga na sua cabeça, sentimentos de que você fica, às vezes, remoendo algo que aconteceu, ou mesmo no campo do perdão, que vão despertar sentimentos ruins. Prestar atenção no corpo, por exemplo, na respiração, é uma forma de meditação. Então, meditação não é uma religião, nem é uma coisa assim ligado a nada, além do que você prestar atenção no seu corpo, a você tentar esvaziar sua mente. Pensa que a sua mente é como se fosse um quadro negro ou um quadro branco, e que se você tem muitos pensamentos, ele está todo rabiscado. Mas quando você quer apagar ele, que você quer meditar, você vai lá e apaga esse quadro e deixa ele branquinho. Você está ali meditando, prestando atenção na sua respiração. Quando vem um pensamento, você não julga e leva ele embora e volta a pensar em nada, em prestar atenção na sua respiração, ou prestar atenção nos movimentos que você faz se alongando. A yoga ajuda muito nisso. A meditação do chocolate, quando você come um alimento como um chocolate, sente
para de pensar em qualquer outra coisa e tá ali pensando só no alimento. Isso é uma forma de meditação. Então, o que eu venho convidar vocês é esse exercício, que isso vai te ajudar a, durante o dia, quando vier uma situação de estresse, você entender que aquilo está gerando uma emoção em você, respirar, para você sair do campo da emoção, voltar para o campo da racionalidade e resolver aquele problema de uma maneira mais centrada no problema, não na emoção, tá bom? E aqui, né, falando aqui no nosso dia, né, na hora de dormir, a principal hora de dormir, o último trem do sono é às 10h30. Então, normalmente, né, como eu estava falando aqui, né, no nosso dia, o nosso nível de energia e o que o nosso corpo precisa de alimentação, de exercício, de atividade física, varia. Então, como eu estava dizendo aqui, segundo também a medicina tradicional indiana, fala que de 6 às 10 horas, então, nosso corpo está mais pesado e é hora de se expor à luz, é hora de fazer exercício, de fazer meditação, de comer bem, fazer um alimento bem, uma alimentação boa para dar energia no seu dia. De 10 às 14 horas, a sua mente e a sua digestão está a pleno vapor, então você pode comer bem, pode trabalhar tranquilo, tá bom? É a hora do dia que você vai fazer sua maior refeição do dia, que você pode trabalhar com mais intensidade, tá bom? Das 14 às 18, normalmente nossos pensamentos são mais rápidos e os reflexos mais ágeis. E se nesse período uma coisa importante é você se hidratar bem, para você passar bem por esse período. Outra coisa importante é que se você não comeu bem nas primeiras horas do dia, nessa hora você vai sentir uma energia baixa e vai acabar recorrendo a café adoçado, a biscoitos. Isso não é bom, tá? Então por isso é importante olhar para isso, tá bom? E das 18 às 10 horas, o corpo ele começa a ficar mais pesado para dormir, tá? E naturalmente a luz vai abaixando, tá bom? Nesse horário, normalmente, o nosso foco, a nossa concentração aumenta um pouquinho. Então, às vezes, tem gente que continua trabalhando e depois das 18 e continua trabalhando. Isso não é bom. Se você continua trabalhando, tem uma tendência, então, de você exagerar ali na tela, né, do computador. As pessoas trabalham muito no celular, no computador hoje em dia. E aí prejudicar esse ciclo, né, que o seu corpo agora está querendo ver mais escuridão para ele começar a dormir. E tem a tendência de você ultrapassar o horário e não dormir no último trem do sono, que normalmente é às 10h30, né? E das 10 horas às 2 da manhã, o nosso corpo normalmente ele acelera um pouco para desintoxicar o corpo, para fazer as operações de reparo celular, né? Tudo isso com você dormindo. E a pessoa que tenta trabalhar nesse momento, entre 10 e 2 da manhã, acaba tendo um gás a mais, se sentindo até com mais energia. Mas é uma energia que não era para trabalhar, né? Então é prejudicial, porque você está invertendo seu ciclo circadiano, isso pode gerar um grande problema para você. Nesse horário, né, então de 10 horas, o nosso corpo, 10 às 2 horas, ele está ali mais querendo descansar mesmo e reparar o corpo. O seu intestino ele não quer trabalhar à noite, ele quer ali ficar fazendo os reparos dele, ele quer ali descansar, né? Então se você para de comer às 8 da noite e vai voltar a comer só às 6, você fica 10 horas com o seu intestino ali descansando, isso é ótimo. E entre 2 da manhã e 6 horas
da manhã, aí que vem os sonhos, né? Que a gente começa a ter mais sonhos. Às vezes as pessoas acordam e têm dificuldade de dormir de novo depois desse horário, depois das 2, entre 2 e 6 da manhã, tá bom? E às vezes a pessoa acorda com a mente acelerada. Então, como é importante você fazer o treinamento de atenção plena, de meditação, que vai inclusive ajudar você a voltar a dormir, tá bom? Depois que você acorda à noite, né? O treinamento em atenção plena vai te ajudar a voltar a dormir. E o melhor horário para acordar, para começar o dia novamente, é entre 6 e 7 horas. E, gente, essa live vai ficar gravada assim. Eu acredito que eu falei muita coisa, não deu tempo de eu falar muito de cirurgia robótica. Eu vou fazer uma live só de cirurgia robótica para obesidade, para falar um pouquinho mais, que eu sinto que eu não falei praticamente nada, e cirurgia robótica é uma paixão para mim, é algo que eu faço, que eu entrego, que eu ofereço para as minhas pacientes aqui no meu consultório e traz inúmeros benefícios, e os pacientes obesos, eles precisam conhecer a cirurgia robótica, que pode até mesmo ser utilizada para fazer a cirurgia bariátrica com muito sucesso, quando tem indicação, né? E quando tem um acompanhamento correto. E a cirurgia robótica, ela também pode colaborar muito com os pacientes obesos com câncer, ao entregar uma cirurgia com menos riscos e uma cirurgia oncologicamente mais correta, tá bom? Gente, alguém tem uma dúvida? Eu quero agradecer a presença de todos. A live vai ficar gravada, ficou um pouco longa, talvez 1h10, 1h20 de live, mas é um assunto importantíssimo que eu gosto muito de comentar aqui com os meus pacientes, que ajudam eles, depois que eu faço as minhas cirurgias, depois que eu ajudo eles a tratar o câncer, eu sempre faço uma reflexão com eles com relação a melhorar, a melhora da vida, ele voltar daquele tratamento melhor, com mais energia, com mais pique para o trabalho, com uma qualidade de vida melhor, com mais tempo de qualidade com a família. E é nisso tudo que eu acredito, numa vida melhor, mesmo após o diagnóstico de câncer. E se a gente der atenção, a gente der o nosso melhor, a gente consegue, tá? Agradecer demais a presença de todos. Alguém que tem alguma dúvida, me chama lá no direct, que eu vou ter o maior prazer de tirar a dúvida. E é isso, gente. Um beijo no coração. O último trem do sono é às 10h30. Eu espero estar dormindo nesse horário. Um grande abraço, fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.